somos a Resenha Geek. E claro, meu amigo, antes disso tudo, você vai se inscrever no canal, curta esse vídeo, compartilha a todos os seus amigos, porque hoje nós vamos falar de uma possível terceira guerra mundial. O que vai poder provocar isso tudo? Qual é o seu estopim e dessa separação toda que há no mundo? Partiu pro vídeo? Nós estamos próximos de uma terceira guerra mundial de fato? Se o Kim Jong-un fosse louco, talvez. Ele é um louco. Mas eu acho que ele é um louco bem desperto. Jogada política ali, tentou, mas ele sabe que não conseguiria entrar em guerra com os Estados Unidos. Se esse for o caso talvez mais próximo da terceira guerra mundial de fato, para ter esse nome, porque a Guerra Fria foi uma grande guerra mundial também, né? A Guerra Fria foi bem mais próxima da Terceira Guerra do que esse caso contra a Coreia do Norte. Ao ponto que a União Soviética posicionou os mísseis ali em Cuba, direcionados aos Estados Unidos, ali foi o estopim. Quase teve a Terceira Guerra Mundial, de fato. E falando de estopim, quais casos hoje no mundo poderiam provocar o estopim de uma terceira guerra mundial? Uma coisa é certa: a terceira guerra mundial seria dos Estados Unidos contra a Rússia. E o resto do mundo iria nessa levada aí. Isso. Porque todos os países que têm conflito, toda a área comercial, tudo no mundo está dividido em Estados Unidos e Rússia. Uns são aliados de um povo, outros são rivais, então vai gerar em cima disso aí, Estados Unidos e Rússia. Ficaria no caso, segundo o pensamento que eu acho que é o certo, China, Rússia e Coreia do Norte, o resto do mundo. E ainda tem os outros países ainda mais aliados à Rússia, tem alguns mais próximos, como a Síria, por exemplo, um país também aliado à Rússia. E fora, Venezuela. E aí seria contra basicamente Estados Unidos e Inglaterra. Um conflito que poderia gerar essa terceira guerra, que causaria o conflito entre Estados Unidos e Rússia, seria o conflito na Síria. Por causa do que na Síria, que o governo de Bashar al-Assad tem o apoio da Rússia, do Irã e da China. E contra o governo vigente está os Estados Unidos, União Europeia, Turquia e Arábia Saudita. E países com poder nuclear. Vai ficar complicado. Vai ficar Dos complicado. dois lados. Vai ficar complicado e ainda mais tendo a União Europeia no meio ali. Se a Rússia fosse se intrometer nisso daí, iria provocar uma guerra, incluindo os países da União Europeia, aonde a Rússia fornece gás pela Gazprom para toda a Europa. Ela iria entrar nessa guerra podendo perder esse dinheiro todo? Eu duvido muito. Não compensa. Por isso que eu acredito que hoje, para haver uma terceira guerra mundial, vai ser um motivo muito trivial, por causa que motivos econômicos hoje, com esse mundo mais globalizado, vai ser cada vez mais difícil de provocar guerras por causa disso. Um país depende dos outros, cara. Todo país depende dos outros. Não adianta. Economicamente vai precisar dos outros. A guerra só não aconteceu até agora por causa do dinheiro. Todos os países estão amarrados de alguma forma. Sim, você claro. pode ser rival, pode detestar aquele país, mas você depende daquele país para alguma coisa. Ou um aliado daquele país te fornece alguma coisa, então tá todo mundo amarrado. Isso. Por isso não teve a terceira guerra até então. Hoje em dia o pensamento mudou, né? Que economicamente não é viável ter guerra nem fazer. As nações já pensam, vou fazer guerra ali para ela invadir um país, que ela vai gastar com o poder bélico, e pode ter outros países se envolver, não compensa uma guerra mundial. Ainda mais no mundo de hoje, que provavelmente as guerras seriam muito mais tecnológicas, as guerras seriam muito mais caras. Talvez não morresse tanta gente quanto se fosse esperar, mas a Guerra Fria ia ser muito grande e quem tivesse mais poder bélico queria ter mais poder nisso daí. Talvez até se precisar dar um tiro. Aproveitando o gancho, citaremos aqui 4 motivos que podem levar à possível terceira guerra mundial. Político, religião, que é um muito forte ali no Oriente Médio, econômico, um país tentando invadir um país vizinho para petróleo ou qualquer outra riqueza natural, e algum louco que achando que é maior que o mundo, algum ditador que acha que realmente tem superpoderes, que vai conseguir dominar uma nação 10 vezes superior a dele. Mas esse conflito também pode acontecer de maneiras dispersas, como o Estado Islâmico, fazendo atentados terroristas em vários países diferentes, isso vir com um contra-ataque. Com esse contra-ataque pode interferir num país que é aliado a esse país, onde eles estão, e daí uma coisa gera outra e vai em efeito cascata, tá aí a guerra. Correto. A guerra tem vários motivos para acontecer, e eu digo você, vai acontecer. Isso entra no motivo religioso. Por exemplo, o atentado terrorista, por si só, ele não pode ser considerado um motivo para declarar guerra para outra nação. Mas a retaliação não acontece de imediato. Isso vem gerando guerras civis direto no Oriente Médio. E nesse conflito aqui dos sunitas com os xiitas, só um adendo aqui para vocês ficarem atentos, por que tem essa briga entre eles? Todos eles seguem ao Corão, que é a Bíblia deles dita por Maomé. Sendo que o Corão tem um livro secundário, que é a Suna. A Suna também são relatos de Maomé, mas só que eles não são aceitos por todos.
Quem segue a Suna são os sunitas. Quem não segue a Suna são os xiitas. Sendo que os sunitas, eles são a maior parte da população. E os xiitas são só cerca de 15 a 20%. E isso que dá essa briga só por causa disso. Só por causa da Suna que surgiu essa briga entre eles. Eu falei aqui da África, continente africano, a guerra ali, que eles estão usando o motivo religioso, maquiando o motivo econômico. Eles simplesmente estão dizimando civis, alegando motivo religioso, porém é motivo econômico. Eles querem petróleo, riqueza, e estão dominando praticamente a África toda, alegando motivo religioso, mascarando motivo econômico e pegando a ajuda e financiamento da Al-Qaeda para isso. Nós estamos falando aqui em nível mundial, mas todos os países têm aquela guerra interna, como no Brasil. Está estourando a guerra interna e ninguém está se ligando. Esse negócio de Lula livre, quem é pró, quem é contra. Dentro do próprio Brasil pode estourar uma guerra, sendo que o Brasil agora tem aliados com os Estados Unidos, como o povo de Lula livre é aliado dos comunistas. Olha aí, a guerra interna que pode gerar global também. Perfeito, isso que ele falou. O Brasil não está em uma guerra civil, direita e esquerda. Pô, jornalismo, pensamento, você vai na faculdade, até paquera, se do Tinder, o pessoal bota, se você for do governo nem vai, é irmão brigando, famílias, amigos. Nós temos um amigo que é de esquerda, que ele meio que se distanciou do grupo, que tinha um pensamento político diferente. Eu tenho um parente que não fala com a família por causa de política. Então, política pode gerar guerra. Exatamente. O Brasil está acontecendo uma amostra do que está acontecendo em todo mundo, com os Estados Unidos e Rússia. Aqui é Lula livre e Bolsonaro, cara. É isso que está acontecendo. Aí, caraca, pum, cara, estourou a guerra. Terceira Guerra Mundial está acontecendo, aliados americanos de um lado, aliados russos do outro, a guerra vai acontecer, e aí, caraca, tá todo mundo louco. Como vai ser isso? Bem, esse vídeo seria um vídeo e se, como nossos vídeos O Último Homem do Mundo, o vídeo do zumbi. Porém, esse vídeo tem como a gente conjecturar bem próximo. Já teve a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, e outros vídeos não. A gente pode chegar muito próximo do que seria a realidade. O meu primeiro pensamento, por exemplo, a Primeira Guerra, a gente pode dar números. Primeira Guerra, morreram 20 milhões, aproximadamente. A Segunda Guerra, 80 milhões. Eu estimo, se tivesse a Terceira Guerra, 150 milhões no mínimo. Morreriam nos 5 primeiros dias e anos depois chegariam até os 300 milhões, morrendo de doença, falta de alimento. Isso, pensando, e a guerra nuclear? Hein, Alex, como é que seria? Se entrar a guerra nuclear, pra mim, acaba a raça humana. Acaba. A maioria dos países, desses países fortes, tem armamento nuclear. Então, se estourar uma guerra do jeito que tá, um país vai atacar o outro. Aí, acabou. Porém, eu acredito até que essa próxima guerra acontecendo, ela seria mais próxima do que foi a Guerra Fria do que necessariamente foram as outras duas grandes guerras mundiais. Porque o poder bélico é tão grande, tão gigantesco, tão matador, os caras vão ficar retraídos de usar aquilo, porque se jogar uma bomba atômica num país, vai voltar para ali, vai destruir tudo, aí o mundo acaba. Vai acabar mesmo, com certeza. Por isso que eu acho que vai ser mais para a Guerra Fria do que para propriamente uma eu já acho ao contrário, para mim já é apocalipse total, porque se vocês não lembram, o norte-coreano já testou a bomba H. Tem noção do que é uma bomba H? Ela é 5.000 vezes mais potente que uma bomba nuclear. É absurdo. Imagina uma dessas sendo estourada na guerra. O planeta vai ter um rombo, vai ter um buraco, vai aparecer a Estrela da Morte. A bomba nuclear jogada pelos Estados Unidos na Segunda Guerra matou 150 mil pessoas instantaneamente, fora as que morreram depois com os efeitos. Então imagina, uma bomba H. E para uma bomba H ser detonada, precisa de uma bomba nuclear para ser o gatilho. Para ser o gatilho. Porque a bomba nuclear é uma bomba de fissão nuclear. A bomba H é uma bomba de fusão nuclear. É a mesma coisa que acontece no Sol, para ter uma noção. Eu concordo com os dois. Eu consigo ver o lado do Patrick, o pensamento, que sabe que se tiver a Terceira Guerra, vai ser rumo à extinção, que sabe que o poder bélico é tão grande que o planeta não se sustenta, não tem como. E eu entendo também o Alex, um louco ir lá jogar uma bomba, é só o primeiro jogar a bomba, gente. Aí, não, acaba, primeiro jogando acaba mesmo. Tem retaliação, vai ser de imediato. Provavelmente o mundo acaba, não se sustenta. Por isso hoje em dia tem os acordos de não ataque nuclear, porque eles sabem que o planeta não se sustenta. E tem pesquisa que mostra que mesmo que um país seja completamente destruído por uma bomba nuclear, esse país ainda tem uma medida de contra-ataque de lançar todo o seu armamento nuclear
no país que jogou, mesmo com todo mundo morto. Perfeito, na Guerra Fria, não tinha a contramedida soviética, Estados Unidos, os submarinos, tudo direcionados, e aquilo era para acabar com o planeta, o ataque deles. Acabaria o planeta, eles tinham noção. Pelo menos com o continente de cá, metade, acabaria. E se você acha que não tem que se preparar, a Rússia já construiu bunkers em Moscou para 12 mil pessoas. Eles estão se preparando ou não estão se preparando? A China importa leite em pó e arroz alucinadamente desde 2011. Isso que o Alex falou de importar comida, depois que esse contratempo contra a Coreia, triplicaram. Ou seja, estão se preparando. E o Brasil? Hello, darkness, my old friend. E o Brasil? I've come to talk with you again. Because a vision softly... Acabou a guerra. Como que tá o mundo nessa situação? Ainda existe mundo? Simples. Fome, doença, extinção mundial em massa, talvez 10%, 20% da população sobreviveu. Isso se ela conseguir sobreviver, se manter, não ficar doente, não ter comida, teria que reconstruir o mundo. Se forem lançados mesmo os armamentos nucleares, os estudos que são feitos, com o poder nuclear que cada país tem, daria para destruir a população da Terra 53 vezes. Se forem todos lançados. E Que é nada, 53 vezes. Ou seja, não existe mais. Ou teriam que sobreviver uns bunkers por centenas, não, milhares de anos. Até acabar uma a radiação. fração. A Chernobyl foi fraco, já são alguns milhares de anos. Gente, imagina, milhares de anos as pessoas sobrevivendo em bunkers, provavelmente ficariam quase cegas, atrofiadas, e quando voltar à natureza teria dinossauros aqui. Teria que desbravar tudo. Acabaria com a camada de ozônio, dependendo do número de bombas que forem lançadas, acabaria com a camada de ozônio. Acabando com a camada de ozônio, o raio ultravioleta ia bater direto na Terra, então tipo, não teria mais plantas, não ia comer o quê? Não, aí seria extinção. Os alimentos seriam acabados. Caso não acabasse a camada de ozônio e que milhares de anos conseguisse se reconstruir, o planeta ficaria mais resistente, mais autossustentável. Se não tivesse a radiação, coisa que eu não acredito, milhares de anos. Porém, nós estamos falando de um caso muito calamitoso, que destruiu o mundo todo. Porém, eu vou falar uma coisa que vai ser básica e que pode afetar todo mundo. Se tiver uma explosão atômica, nuclear, em alguma parte do mundo, pode afetar toda aquela região em volta. Por exemplo, os Estados Unidos, o império bélico mais forte a atacar, o resto do mundo falou, opa, parou aí e se cala. Se for o contrário, não, vai ter retaliação. Com certeza. Um cachorro pequeno atacar um pior é grande. isso. E como aquela cabeça pensante, Albert Einstein, já teorizou há anos atrás, há 100 anos atrás, aspas aqui para Albert Einstein. Eu não sei com que armas a terceira guerra será lutada, mas a quarta será lutada com paus e pedras. Entre aspas, que as palavras de Hawkins, talvez a maior guerra mundial seja contra a tecnologia. Eles, bomba, acabou com a raça humana. O mundo está a perigo. Podemos chegar a uma terceira guerra mundial e você viu tudo o que poderia ter acontecido. Você não tem medo? Cuidado com suas opiniões, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você lê, com o que você escuta. Cuidado com o extremo, por favor. Exatamente. Tenha medo desse mundo, tenha medo dos governantes principalmente. Tenha medo de tudo isso e pense antes de dar qualquer opinião. E antes você vai, sem pensar, vai se inscrever nesse canal, vai curtir nosso vídeo, compartilhar com todos os seus amigos e nos vemos até a próxima, se o mundo não acabar até lá. Valeu! Aquele caso que jogaram uma bomba onde que era para ser uma base militar, a bomba caiu no hospital, aí suspeita que foi o próprio governo que jogou essa bomba. Essas coisas são aquele caso de doideira extrema que pode acontecer, que vem retaliação, que daí estoura a guerra. Várias coisas, tem muito aspecto para acontecer essa guerra.